Os 4 pilares aqui dessa riqueza mental é o nosso ponto 4. O primeiro, de maneira prática, nós precisamos pensar o que Deus pensa. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um mantra, repetir frases. Eu lembro que, onde eu morava na rua, nossa família evangélica, e entrou um vigia na rua. Ele era o segurança da rua, ele andava, né? E ele era crente de uma igreja bem pentecostal. E mudou na nossa rua um budista. Um Buda não, né? Um budista. Mas ele era uma pessoa muito boa, só que ele ficava fazendo as rezas dele. E eram rezas assim que pareciam um computador trabalhando, porque ele ficava assim, minha avó ninguém engana, minha avó ninguém engana, minha avó ninguém engana, minha avó ninguém engana. E aquilo foi um assombro para a gente, para as crianças. Nossa, de onde está vindo esse som? Aí fazia um negócio, minha avó ninguém engana, minha avó ninguém engana. Aí o irmão pentecostal que estava lá, ele viu aquilo, né? Mas está estranho. Ele tirou uma oração do bolso e começou, para trás, Satanás, para trás. E deu uma confusão, assim, sabe? Então, o que nós estamos dizendo aqui para você pensar o que Deus pensa, não é você ficar repetindo, eu sou próspero, eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é uma filosofia japonesa que diz que quando você quer uma coisa, você tem que agradecer. Esse violão de Iberê é um violão Martin, isso é bem caro. Obrigado por esse violão, obrigado. Até que, não é isso. Não é misturar evangelho com filosofia oriental, não. Porque isso já acontece muito no Brasil, dizendo que você tem que determinar, você tem que declarar, diga que você não está doente. E isso é uma coisa horrível, né? Você tem que levar as suas enfermidades, as suas dores a Cristo. E Ele trata, não precisa ficar negando. Essa coisa de ser negacionista nesse sentido é horrível. Então, o que nós estamos falando não é repetir frases positivas. É alinhar... Eu acho que é esse retorninho aqui, Pepe, se você puder dar uma olhadinha. É você alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus. É alinhar o seu pensamento, foi essa caixinha aqui, ó, com a palavra de Deus. O cristão não pensa como o mundo pensa. O cristão pensa com a mente de Cristo. Pensa com a mente de Cristo. Tem um texto que fala assim, pois quem conhece a mente do Senhor? Quem é capaz de lidar com os conselhos do Senhor? Mas nós pensamos como Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa, porque nós temos a mente de Cristo. Então, não é que nós somos deuses, é que nós temos a mente de Cristo, o jeito Jesus de viver, que passa pelos nossos pensamentos. Paulo está revelando aqui uma sabedoria muito importante. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 2, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Né? Não compreende as coisas do Espírito. Então, ter a mente de Cristo significa pensar, discernir, reagir, como Jesus pensaria, como Jesus reagiria. Paulo fala muito dessa renovação da mente, quando os nossos pensamentos passam a se alinhar com os pensamentos de Deus, da palavra do Senhor. Passam a viver em sintonia com o Espírito Santo. Isto é ter a mente de Cristo. É ver o mundo e ver as pessoas como Jesus vê. Outro texto vai dizer assim, encham a mente de tudo que é verdadeiro, bom e direito. A segunda coisa dessa riqueza, a gente precisa capturar e substituir pensamentos tóxicos, pensamentos ruins. Olha o que diz a palavra do Senhor, destruímos ideias falsas e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. Então está dizendo que a gente tem que destruir essas ideias falsas, esses pensamentos quando chegam na nossa mente, a gente deve refutar, destruir e levar ao crivo de Cristo. Preso, não solta o cavalo indomável, passa pelo curral que é a palavra do Senhor. Não vou soltar esse cavalo indomável.
eu vou levar esse pensamento a Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente e perceber quando um pensamento é tóxico. E a gente precisa substituir esse pensamento, essa mentira, pela verdade bíblica. Pela verdade bíblica. E a gente precisa começar a praticar, a vivenciar essas palavras, esse jeito Jesus de viver, substituindo pensamentos tóxicos com os pensamentos da palavra de Deus. Então, assim, vamos pensar, eu já estou quase terminando, numa espada e num escudo. Pensando na nossa mente e nos nossos olhos, tá? Alguém disse que o primeiro olhar é inevitável, mas o segundo olhar é pecado. Nós vamos nos deparar com muitas situações que são inevitáveis de você olhar. O primeiro olhar é inevitável, mas aí a mente começa a trabalhar. Então nós precisamos ter uma espada e nós precisamos ter um escudo. A espada, ela ataca e o escudo protege. A espada, a gente tem que levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, quando vem um pensamento, não troque ideia, não alimente. Leve esse pensamento à obediência de Cristo. Isto é uma espada que você está atacando. Quer ver uma outra espada para você atacar quando vem pensamentos tóxicos? Transformai-vos pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. O nosso texto principal. E o escudo, a proteção, deve proteger a mente. Deve guardar esse território tão importante. Porque não tem jeito. O que você pensar 1000 vezes durante o dia, a chance de você não fazer é quase zero. Então, um escudo para proteger a mente pode ser: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Outro escudo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, a saída da vida. Tem muita gente guardando a carteira, tem muita gente guardando joias, tem muita gente guardando, e são as coisas mais importantes, mas a Bíblia diz assim, esse escudo: a coisa mais importante que você deve guardar na sua vida é o seu coração. Ou seja, não deixar entrar pelos olhos, passar pela mente e fazer morada no seu coração. Quero dar 2 dicas para encerrar sobre versículos que vocês devem memorizar como espada e como escudo. Porque você queira ou não, os pensamentos virão. Quando vir um pensamento e você quiser atacar, esse autor ele vai sugerir no livro A Batalha de Todo Homem, o texto lá de Jó, capítulo 31, versículo 1, que Jó fala assim: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para as mulheres. Para a gente não ficar numa situação específica, nós podemos memorizar esse versículo da seguinte forma: quando vêm os pensamentos, você ataca e fala assim: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com desejo para essas coisas que vão me afastar do Senhor. Quando vêm os pensamentos tóxicos, grave esse texto de Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz um acordo com os meus olhos, eu não quero, porque eu sei que isso é destrutivo para a minha vida. Então, esse é uma espada de ataque. Uma espada de um escudo. Um escudo. O escudo é: eu fui comprado por alto preço. Portanto, vou glorificar a Deus com o meu corpo. Vou glorificar a Deus com o meu corpo. Olha só. Espada. Veio o pensamento. Eu fiz um acordo com os meus olhos de não deixar esses desejos entrarem em minha vida. Atacou. Um escudo. Agora eu vou proteger a minha mente. Jesus pagou um alto preço.
Portanto, eu vou glorificar a Deus com o meu corpo, com a minha atitude. Terceiro, cuidar da saúde emocional, tem coisas práticas que precisa fazer. Elias, Moisés, Jeremias, todos tiveram um tempo assim de depressão muito grande. Eu não tenho muito tempo, eu vou contar só de Elias. Elias vence os profetas de Baal. Eles queriam saber quem era o Deus verdadeiro. Os profetas começam a se automutilar. E Elias fala assim, acho que ele foi viajar, o Deus de vocês, hein? Ou ele deve estar dormindo. E aqueles deuses não consumiram o holocausto. Elias foi e orou. E o fogo desceu. Mas antes do fogo descer, ele falou assim, coloca mais água aqui para ficar mais difícil. E ali, depois daquela batalha, todo o povo saiu gritando, o quê? Muito bem, Mercedes. Muito bem, garota. Todo o povo saiu dizendo, só o Senhor é Deus, só tem um Deus. Aí sabe o que acontece? Elias vai numa caverna e fala assim, não sai daqui não, porque Jezabel quer me matar. Aí o anjo vem assim e fala assim, Elias, descanse e se alimente. Porque nós temos uma longa jornada. Não, eu não consigo. Ele estava extremamente depressivo, a sua mente estava já uma mente com medo de Jezabel. Deixa eu lhe dizer, a sua mente e a minha mente precisa de descanso e se alimentar e limites para as coisas. Não deixe tudo entrar na sua mente. Uma mente sobrecarregada, ela começa a distorcer realidades. Deus muitas vezes cura a nossa mente com descanso, alimento e a presença dEle. Quarto, mantenha a mente fixa no Senhor. A verdadeira riqueza mental não vem de esforço humano, mas da confiança que nós temos em Deus. E quem confia, descansa. Descansa. A verdadeira riqueza mental não é esse esforço, mas sim a confiança que nós temos. Olha o que a Bíblia diz. Senhor, Tu darás paz e prosperidade às pessoas que mantêm os pensamentos voltados para Ti. Porque elas confiam em Ti. Que coisa linda, que coisa linda. Nós não precisamos saber tudo, meus irmãos. Nós não precisamos conhecer tudo. Mas nós precisamos ter essa prosperidade, as pessoas que mantêm um pensamento. E às vezes, sabe quem é? É o vovozinho, é a vovozinha, às vezes é o tio lá. Às vezes é até a irmã lá da igreja católica, que está sempre pedindo a Deus por você. E que confia e que descansa no Senhor. Então, uma mente rica é uma mente focada em Cristo. Quem confia em Cristo, descansa. Quem descansa, vai florescer. Só o nosso último slide aqui, para a gente não se perder, que é exatamente, depois vocês podem pedir para a Gabi, para o pessoal, eles podem mandar para vocês o resumo disso. Olha só, princípio, a mente é o campo de batalha. Aplicação bíblica, transformai-vos pela renovação da mente de você. A mente é o centro onde nascem todas as outras riquezas. Princípio, olhar alimenta o pensamento. Os olhos são lâmpadas do corpo. Tudo que a mente consome gera abundância ou escassez mental. Princípio, a cerca protege o território mental. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ter cerca é ter discernimento, filtrar pensamentos e influências. Finalizando, a pureza mental é fruto dessa disciplina. Diz lá Paulo à igreja de Corinto, levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Né? E vem aqui, ó, mente renovada é mente obediente, rica e em paz. Vamos ficar de pé?
Então a mente é esse solo onde é um solo de todas as outras riquezas, né? Acerca essa sabedoria de Deus. O homem sábio, ele não cerca para prender, para proteger. Ele tem algo mais valioso que a palavra de Deus, que substitui essa coisa, né? O agricultor, ele protege o pomar, né? O agricultor protege o pomar. O cristão protege a sua mente. Protege a sua mente. E sabe quem é o jardineiro? É o Espírito Santo. Ele é o jardineiro.